Tá funcionando? Parece-me parece-me que o Facebook me, sei lá como é que chama, me cortou. Não estou conseguindo. Vou ver se eu consigo, com esse vídeo, eu publicar e... Não, vai seguir o mesmo tema, mas não vou repetir. Mas, contudo, eu estou no YouTube e... Então, você pode chegar lá e clicar, mesmo a página em branco, porque eles tentei por diversas vezes e fui alertado aqui que tinha umas regras. Zuckerberg disse que ia liberar, não é? E, no entanto, não é o que está acontecendo. Mas eu não desisto da guerra, não. Não desisto, não. A batalha está travada. Entende? A batalha está travada. Aliás, essa minha batalha já vem de longas datas. Mas a gente hoje tem mais condições de propagar as nossas ideias. Porque é muito bom. Pena que há um lado, né, que é dominante e que você muitas vezes, o que você quer expressar não tem liberdade de expressão. Eu digo com relação a esses meios de comunicação ou essas plataformas que eles querem, claro, eu rejeito essa discussão, essa polêmica, essa polarização, eu rejeito, mas eles estão dentro dessa polarização. Então, se você não estiver de acordo com o pensamento deles, você é boicotado. E parece que eu estou boicotado. Mas eu vim aqui para alertar e, baseado nas medidas de Trump, eu vim apenas relembrar algumas coisas.
O avô de Zuckerberg financiou o nazismo, correto? O avô de Zuckerberg. O avô de Zuckerberg financiou o nazismo. O pai de Elon Musk, que nasceu na África do Sul, o próprio Elon Musk nasceu na África do Sul, e o pai de Elon Musk era a favor do apartheid. Eles não vão novamente me permitir eu publicar esta live. Então eu já falei que o avô de Elon Musk foi um incentivador, foi um financiador de Hitler, do nazismo. Zuckerberg, o avô dele. E o pai de Elon Musk era a favor do apartheid. Para aquele que não conhece a história do apartheid, acontecia que os negros eram considerados como uma sub-raça. Nelson Mandela foi um herói nessa história do apartheid. Nelson Mandela. Mas foi um homem digno, passou 27 anos na cadeia e depois tornou-se presidente. E, no entanto, não se vingou de ninguém. Vamos para frente. O nazismo, você fez agora, na posse de Trump, o Elon Musk fez um gesto nazista. Depois ele disse que, ingenuamente, que ele não sabia o que estava fazendo. Não, ele sabe tudo. Ele tem um pouco de autismo, é visionário. Agora, a maior piada que eu achei nesse discurso de posse de Trump foi dizer que vai fincar a bandeira dos Estados Unidos em Marte. Porque Kennedy, lá quando foi presidente, eu acho que por volta de 69, não, 69 os americanos chegaram à Lua. Mas no governo de Kennedy, ele prometeu que queria os Estados Unidos, que havia uma concorrência, né, entre União Soviética, Estados Unidos, a Guerra Fria, né? E ele prometeu que... de fato, em 69,
Pena que Kennedy foi assassinado, mas fincaram lá a bandeira americana, que ainda tem hoje gente que discute se é verdade, se é mentira. E por falar nisso, é engraçado que foi guiado por um barra 3 que eu trabalhei com um barra 3 era um computador muito pequeno, de memória pequena. Mas vamos para o mais importante. O que está acontecendo hoje é uma repetição ou uma reintrodução do nazifascismo. Como começou o nazismo? Vou deixar bem claro como começou o nazismo na Alemanha. Em eu acho 1914 ou 1909, houve a Primeira Guerra Mundial. E eu acho que foi em 1914, ou terminou em 1909. Eu acho que é por aí. E o que acontece é a Alemanha saiu derrotada. Aí a Alemanha saiu derrotada. Hitler, por sinal, não era alemão e, por incrível que pareça, era descendente de judeus. Hitler era descendente de judeus, só que, e claro que, né, depois ele virou o Führer e ninguém se falava nisso. Mas ele era da Áustria, ele era austríaco. E na Primeira Guerra Mundial, era a Constituição de Weimar e tomaram Viena da Alemanha. Hitler participou da Primeira Guerra Mundial, mas era um soldadozinho, era um Bolsonaro da vida. Só se via para levar recado para um lado e para outro. Hitler era um boy, digamos, dentro de uma empresa, era um boy. Mas ele, claro, criou um partido, né, o Partido dos Trabalhadores da República, não sei o que, República de Trabalhadores, disso e daquilo. E a primeira tentativa dele de golpe foi numa cervejaria, onde lá se reuniam aqueles figurões, etc. E ele foi e tentou o golpe contra o chanceler alemão. Ele foi rechaçado, foi preso. Ele foi preso e condenado. Alguns companheiros dele morreram, mas ele não morreu, mas foi preso. Foi preso e ele, dentro da cadeia, ele escreveu o livro Mein Kampf. Significa
minha luta. E a Alemanha entrou, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha entrou numa decadência total, cultural, econômica, ficou desastrada. Tanto assim que Nietzsche, um filósofo alemão, ele criticava os alemães e fazia elogios aos judeus, fazendo um paralelo agora entre Trump e Hitler. Antes, porém, Hitler foi um admirador do nazista, ou do fascista, como é que chama? Italiano. Já me disseram aqui que eu posso ser suspenso. Já me veio aqui um aviso. Porque ele está escutando tudo. Ele foi um admirador de Mussolini. Que Mussolini implantou o fascismo dentro da Itália, autoritário. Então, o que o Hitler fez na Alemanha é mais ou menos como o Trump está querendo fazer agora nos Estados Unidos. Primeiro, a desculpa dele contra os judeus era que os judeus estavam tomando conta, ou melhor, estavam na Alemanha dominando a economia, tomando os empregos dos alemães. Ele começou com a proibição, essas mesmas coisas que Trump fez agora. Começou a retaliar os judeus. Tipo, botavam a estrela de Davi na frente da loja de todo judeu para boicotarem, os alemães boicotarem as lojas dos judeus. Ninguém, alemão, nenhum entrava na loja dos judeus. E os judeus são prósperos mesmo. Os judeus, eles têm uma cultura tradicional, radical. Os judeus, eles são realmente perseverantes nas suas origens, na sua raça, na sua etnia. E Hitler marcou a loja dos judeus. Não sendo isso suficiente, ele foi mais além. Ele começou a segregar os judeus em guetos e obrigá-los a trazerem
a estrela de Davi estampada nas suas roupas. Veja como a história está bem parecida, no mínimo, bem parecida. E o que fizeram? Alguns judeus, se vendo coagidos, fugiram. Outros, coitados, não tiveram essas condições, essas possibilidades, ficaram. Mas aí Hitler segregou em guetos. Aí vem o pior. Cria-se os campos de concentração. Nos campos de concentração, triste episódio que a humanidade deveria não repetir jamais. E cria-se o campo de concentração. Os mais fortes, aqueles que tinham mais condições, eram obrigados a trabalhar de forma forçada, certo? Porque estava em guerra. Esse tempo já existia a guerra, então aqueles que eram mais fortes eram preservados para trabalhar, produzir armas, produzir na indústria, o que fosse necessário para a Alemanha para vencer a Segunda Guerra Mundial. E os mais fracos, os mais velhos, os aleijados, ainda que fossem alemães, esses eram os mais velhos, os mais fracos, as crianças e os mais velhos, mais fracos, as crianças, as mulheres, eram levadas para a câmara de gás. E resumo da história é que 5 a 6 milhões de judeus foram exterminados, mortos na câmara de gás. Cabe a nós refletirmos essa crueldade. Eu vou partir para os Estados Unidos. Falei da Alemanha, para a Segunda Guerra, Primeira, Segunda. Vou partir para os Estados Unidos. Olha, eu vejo muito blefe, mas claro que temos que levar a sério. Não devemos desprezar as declarações de Trump. Falei no outro vídeo de quem que ele está rodeado.
ele está rodeado de todos aqueles que futuramente ditarão o futuro da humanidade. Se estivermos sob essa ideologia de Trump, nós teremos o nosso fim será analogicamente uma câmara de gás. Nosso fim será, metaforicamente falando, uma câmara de gás. Eu digo que o país, nosso país, Brasil, é muito rico. E Lula tem uma expressão, aliás, não é de Lula, é de um jornalista que dizia que brasileiro é como um vira-lata. Não me lembro aqui o nome dele, mas Lula repete sempre isso. E é verdade. O brasileiro comporta-se sempre como um vira-lata. Quase me vem a lembrança dele. Era um locutor esportivo, crônico, ele fazia crônicas, etc, etc. Mas eu não sou bom de gravar nome. Mas nós nos comportamos como vira-latas. Quando a gente tem tudo no nosso país. Olha, eu sou a favor. Eu, Misael Araújo, sou a favor da gente ter a bomba atômica. Fernando Henrique começou e Collor de Mello, deve ter sido por pressão dos Estados Unidos, jogou a pá de cal em cima do desenvolvimento nosso da bomba atômica. Nós já temos lá em Natal um porto para lançamento de foguetes, que esse vira-lata Bolsonaro cedeu para os Estados Unidos. Em Natal, para lançamento de foguetes. Eu até passei por lá e vi. Até pegou fogo, etc, etc. Mas quantos não já pegaram fogo também lá pelos Estados Unidos? Era o Brasil tentar. E outra coisa, sobre redes sociais, o Brasil, assim como a China, já tem, e outros países da Europa já têm sua própria rede de comunicação. Não é nada difícil. Nada. O Brasil tem potencial. Agora, o que é que o Brasil precisa fazer? Investir em ciência e tecnologia. O Brasil tem bilhões de dólares aí. Por que não investir? Nossos cientistas, tipo Nicoleles, vai para o exterior, porque aqui não tem incentivo científico. E outros cientistas, eu tenho até sobrinhos que estão no exterior, estudando lá em faculdades do exterior, porque aqui não tem campo. Não tem como eles sobreviverem aqui, porque não há incentivo do governo. O governo tem que abrir essa mente.
Governo, eu falo, o Estado tem que abrir a mente para a tecnologia, porque o futuro pertence à tecnologia, à industrialização. Tecnologia e ciência tinha que investir mais. Nós temos aqui até alunos de escolas públicas. São premiados lá fora em matemática, em física, lá fora são premiados. Entende? Porque eles, meu neto mesmo, agora quer ir para os Estados Unidos. Ficou em 4º lugar no Enem do Brasil inteiro. Porque aqui não tem incentivo científico. Eles preferem, claro, ir para Harvard, ir para outras faculdades, outras universidades famosas, né? Onde tem mais oportunidade. E nós temos matéria-prima, nós temos o lítio, que o Musk é doido na floresta amazônica. Ainda bem que o ignorante do Trump não conhece o Brasil, porque senão ele ia querer dizer que ia tomar também a floresta amazônica. Mas já está ocupada lá por suíços, por não sei quem, Está muita gente lá do exterior ocupando lá. Eu sou a favor também que o Brasil reforce o Exército, as Forças Armadas, de uma forma geral. Eu sou a favor. Invista. Olha, nós temos a Embraer. A Embraer, uma empresa de sucesso na aviação. Eu sou a favor. Trabalhei em fábrica de canhão e fábrica de carros, tanques de guerra. Fecharam as fábricas. Acho que deve ser imposição dos Estados Unidos. Nós temos que nos libertar dos Estados Unidos. Meu pensamento é esse. Dar uma banana para os Estados Unidos, nos aliarmos à China e aos países europeus, que são outros pobres coitados, todos dependentes dos Estados Unidos. Tudo quebrado. Agora vai comparar a França com o Brasil? Vai comparar a Alemanha com o Brasil em termos de riquezas naturais? Vai comparar Itália? Não tem comparação nenhuma em termos de riquezas naturais. O que nos falta é uma política correta. O que nos falta é a gente se livrar desses corruptos, ladrões, dos liras da vida, dos pachecos da vida. Olha, o primeiro ministro da Fazenda que veio de Portugal para o Brasil foi desertado por ser ladrão. Foi desertado
tirado de lá de Portugal por ser ladrão, em vez de ser ministro da Fazenda do Brasil. Então, o primeiro ministro da Fazenda do Brasil era ladrão. Então, poxa, você quer o quê? Descendente de ladrão. Filho de porco é o quê? Não é porco? Filho de peixe não é peixe? Filho de ladrão é ladrão. Até que a morte o consuma. Então, esse país onde nós tivemos mais de 300 anos de escravidão, né? Nós tivemos, assim, um povo que até hoje ainda luta, né? Para ter um lugar ao sol. Você presta atenção. Presta atenção. Se você for buscar a origem desses políticos que estão aí, todos eles estão fundamentados lá em Tomé de Souza, no tempo das capitanias hereditárias. Todos eles, fazendeiros, donos de muitas fazendas, tudo. Até hoje não houve uma reforma agrária suficiente para distribuir terra para os pobres. Eu já falei aqui sobre a abolição da escravatura. Foram etapas. A lei do ventre livre, quer dizer, as pessoas que nascessem depois daquela lei não seriam consideradas mais escravas. Depois veio a lei do sexagenário. As pessoas acima de 60 anos não seriam mais escravos. Mais escravas, as pessoas. E por fim veio Princesa Isabel. Quando já houve pressão de fora dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, de todos os lugares, pressionando para que libertassem os escravos. E assim a Princesa Isabel assinou a abolição da escravatura. Mas não indenizou ninguém, não deu terra para ninguém, e disse: agora por diante vocês estão livres. Ora, muitos escravos preferiram continuar como escravos nas fazendas, porque eles não tinham para onde ir. Certo? Eles não tinham para onde ir, fora o quilombo de Palmares, né? Onde um escravo revolucionário foi lá e fundou. Mas não para todos, não todos não tinham acesso. Entende? Então muitos preferiram ficar como escravo. Eu digo, é melhor ficar como escravo aqui, porque eu pelo menos tenho uma comida, do que eu ir para onde? Para outro lugar que eu não tenho onde comer, não tenho nada para fazer, e ficaram escravos. Então essa é a dívida que o Brasil tem com os negros.
Eu sou descendente de índio. E minha bisavó, minha mãe contava, que era a avó dela, ela foi pega a dente de cachorro. Tem pessoas que não sabem o que é isso. Pega a dente de cachorro era assim. Saíam aqueles capatazes com cachorros. Ela era índia. E os cachorros acuavam os índios. Já eram treinados. Acuavam os índios, eles com medo, não saía daquele canto, não saía daquele lugar, eram presos, acorrentados e levavam para o engenho para servir de mão de obra escrava. Porém, os índios não é que eram revoltosos, não, mas eles tinham uma vida dele tranquila, né? Trabalhava quando queria, dormia o dia todo se quisesse, entende? Então não tinha, eles cultivavam a sua terra, a sua mandioca, seu milho, mas espontaneamente, livremente. Então, os portugueses chegaram à conclusão que os índios eram preguiçosos e não serviam para o trabalho. E daí começaram a importar os negros. Agora, o mais impressionante é que, porque na África, não é? Existiam várias tribos que se guerreavam uns com os outros e aprisionavam uns, aprisionavam outros. E esses prisioneiros, eles pegavam e negociavam com os portugueses traziam para o Brasil. Acho que chegou a uns não sei quantos mil, acho que, eu não vou arriscar não, mas foram muitos. Chegava a 10%, não, 10% morria no meio, porque vinha assim, né? Os navios negreiros. Castro Alves tem um poema, Navios Negreiros, que eu lia quando era jovem, Navios Negreiros. Então, assim, os índios não deram para o trabalho e trouxeram os negros. Para encerrar, eu quero chamar a atenção de vocês para como dizer, o que está existindo de forma inacreditável, mas o que está muito parecido. A política de Trump com a política de Hitler. É só você observar os fatos. Para ler Hitler, vá ler Mein Kampf, vá ver a história, vá ver por qual motivo Hitler se revoltou contra os judeus. Da mesma forma que Trump
está se revoltando contra os imigrantes. Você vai ver que existe uma singularidade, que existe algo bem parecido. Tchau.